Paraty já é uma poesia, por si só. Paraty se recria o tempo inteiro. Cidade criativa é aquela que olha, né, para a sua realidade e não tenta copiar, né, ou ter outros parâmetros que não sejam compatíveis com a vida dela. Da convivência, eu faço minha música, da convivência você faz a sua oração, da convivência você tira suas crenças, da convivência você tece o seu balaio, da convivência você aprende um com o outro. E cultura é isso. Todo fato cultural é turístico, mas nem todo fato turístico é cultural. Cultura é tudo que faz você achar, sabe, que você é parte da solução e não parte do problema. Isso é cultura. Uma população que tem cultura, ela vive melhor, ela é mais crítica, ela com certeza é mais feliz e eu acho que ela produz melhor porque ela começa a se tornar mais criativa, ela começa a ter mais ideias, vendo o que outros profissionais fazem. A gente só vai crescer cada vez mais se a gente tiver condições de atrair gente talentosa para cá. O projeto Criaticidades está conhecendo pequenas cidades brasileiras que têm se destacado por sua criatividade, por suas inovações, por suas conexões, por sua cultura, as 3 características de uma cidade criativa. A partir disso, identificamos 2 cidades com contextos bastante diferentes, culturas muito próprias e histórias que não têm nada a ver uma com a outra. Paraty, onde sempre as conexões foram uma base de diferenciação, e Paulínia, que tem investido muito nas inovações. Paraty sempre foi um entreposto comercial. Então aqui era um local onde se passava moda, costume, religião, filosofia, descia ouro, café, cana-de-açúcar, cachaça. Mas essa mistura, ela sempre conseguiu, de uma certa forma, se desenvolver harmoniosamente. A preservação da cultura imaterial se deu de uma forma paradoxal, porque Paraty preservou não só a arquitetura, mas também as suas festas, seus costumes, seu linguajar, ou seja, o imaterial, através de uma decadência desastrosa de quase 100 anos. Desde o final do século XIX e até meados do século XX, Paraty estava isolado de tudo e de todos. Nós tínhamos uma lancha que saía de Paraty para Angra em dias alternados. E isso fez com que, a partir da década de 50, 60, 70 principalmente, isso passasse a ser descoberto quase que num estado ainda intocado, né? E, obviamente, isso em termos de turismo acabou sendo um grande ganho para a cidade, né? Acabou tendo uma incorporação econômica dessas qualidades dela muito grande, que é o que diferencia a cidade até hoje. A Rio Santos, já na década de 70, é que fez com que o paratiense entendesse o valor que ele tinha pela massificação do turismo. Ele começou a agredir, ele começou a, vamos dizer assim, se resguardar e ele passou a ter orgulho. Nos anos 90, eu acho que começam a ter as preocupações com essa questão que todos os lugares turísticos têm, que é incha um feriado e abaixa, as pessoas têm aquele dinheiro que vai dar até quando? A gente falava, tomem cuidado com o veraneio, né? Tomem cuidado com essa ideia de que a única maneira de crescer economicamente é lotear, construir e vender para turista. Porque essa experiência a gente já conhece, ela é entrópica. A economia que o veraneio traz para o território, o dinheiro que o veraneio traz para o território, é menor do que a demanda de infraestrutura. Então você vai atrair uma população, essa população não vai ter escola, essa população não vai ter saúde, a prefeitura vai ter que gastar para levar o asfalto até lá, vai ficar sem saneamento, a prefeitura vai ficar com déficit, vai ter que ir correr atrás de levantar dinheiro para fazer o esgoto para essa população. E aí, sabe o que vai acontecer? Essa população vai ficar marginalizada, vai aumentar a criminalidade e vai diminuir o custo dessas casas. Nós temos que criar uma outra economia. Nós temos que criar uma economia que não consome o território. É a economia criativa, é a economia da cultura.
Paulínia é uma cidade petroquímica, não é? Onde a Petrobras é a sua grande mantenedora, né? E é uma fonte de renda que Paulínia enxerga que é esgotável. Então, se Paulínia não tivesse isso como recurso financeiro, de fonte de renda, qual outra seria as possibilidades? Então, foi feito um estudo, e nesse estudo mostrou que o cinema era uma indústria rentável e que traria benefícios para a cidade. A cidade não tinha vocação para a cultura, né? Era uma cidade operária, uma cidade industrial, né? Uma cidade muito rica, né? Com um dos maiores PIBs do Brasil. Eu acredito que seja entre os 10 maiores PIBs, mas que não havia essa vocação para a cultura. Então a ideia era desenvolver uma economia sustentável. Quando a gente fala de economia criativa, né, a gente tem sempre que lembrar que, número 1, gasta-se muito pouco para gerar uma quantidade de empregos muito maior. Então, se a gente for imaginar isoladamente, vai falar, o polo petroquímico gera, sei lá, 8 mil, 10 mil, 20 mil empregos, né? Mas é um investimento de bilhões e bilhões e bilhões de reais que está maturando agora, mas que foi feito nos anos 70. Então, assim, hoje é muito fácil olhar para a refinaria do Planalto e falar, olha, uma refinaria desse tamanho gera tanto emprego, tanto imposto, mas há 40 anos atrás, uma refinaria numa cidade de 5 mil habitantes era uma ideia grandiosa para o tempo. Então, da mesma forma, é um investimento em cultura. Só que o bom da cultura é que eu não preciso tanto tempo para maturar. Nós saímos assim de uma economia que exigia uma qualificação muito específica para se trabalhar nas indústrias químicas, petroquímicas da cidade. Os profissionais precisavam ter uma qualificação muito específica, o que fazia com que grande parte dos paulinenses acabasse procurando emprego nas cidades ao redor e não necessariamente em Paulínia. Poucos setores em que o Estado pode atuar, pode investir, a resposta pode ser tão rápida e que o interesse das pessoas é tão forte como na área cultural. A cultura, diferente da educação, ela é difusa, né? A educação, você mede índice, você foca numa idade. A cultura é difusa e ela pega todos os níveis, estejam ou não na escola. Paulínia escolheu um caminho de desenvolvimento profundamente ousado e vem investindo pesadamente no setor audiovisual, um setor que no mundo inteiro é reconhecido por seus desafios e pela complexidade de sua cadeia. A cidade investiu em infraestrutura, mas sabe que isso não é suficiente. Como serão geradas conexões com a comunidade, entre a produção, a distribuição e a demanda? Como será feito o investimento em capacitação? Como a cidade vem lidando com essas várias questões nesse processo que ainda está em curso? Essa questão da inserção de Paulínia no cenário das políticas públicas vem despertando a atenção do Brasil inteiro. Eu considero que o Polo de Cinema passou a existir desde 2006, quando a gente passou a ter uma lei aqui no município que passou a estimular e incentivar a produção cinematográfica. Até então, era uma ação mais administrativa, interna da prefeitura, de fazer alguns projetos para fomentar esse setor. Só a partir de 2006 que a cidade passou a ter um instrumento, uma política pública definida em lei para estimular o setor do audiovisual. Então, a partir da criação desse fundo, né, que é o Fundo Municipal de Cultura, a Secretaria de Cultura passou a investir, por lei, 2% da receita bruta do município em projetos culturais. O projeto do Polo Cinematográfico de Paulínia é um projeto muito ambicioso, né? E em 2006, quando ele foi lançado oficialmente com a criação da Film Commission, muita gente duvidava e desconfiava de que será que esse projeto vai para frente, né? O que vai fazer com que as produções realmente encarem Paulínia como destino oficial para sua produção? Então, o que foi feito? Foi desenvolvido um plano de negócios voltado para a principal carência do cinema, que é a infraestrutura. Então, foram construídos estúdios com qualidade internacional, toda a parte de finalização e pós-produção e animação 3D. Então, nós temos um estúdio de pós-produção
instalado também com, eu diria hoje que é o maior estúdio da América Latina em termos de infraestrutura. Nós criamos a Paulínia Film Commission, que é um mecanismo de um grande cadastro. Em linhas gerais, a Film Commission é um grande cadastro para atender quem quer oferecer um produto para o produtor que vem filmar aqui e para o produtor que chega aqui e que tem um filme que precisa de um Fusca cor-de-rosa. Então, eu, por um acaso, sou um proprietário de Fusca cor-de-rosa que estou cadastrado na Film Commission, então o produtor vai negociar comigo valores, a prefeitura não se intromete de forma nenhuma nessa negociação de valores, de cachê, de como vai ser isso, e se fechar a negociação, esse Fusca vai participar da filmagem. Paulo trouxe a Paulínia, não só para mim, mas com muitos paulinenses, uma nova fonte de trabalho, uma nova visão, né? Porque hoje, você vê as pessoas que trabalham no polo hoje, nós temos, além dos nós funcionários, você tem muita prestação de serviço na rede hoteleira, transporte, alimentação, figuração, prestador de serviço na área de elétrico, maquinário, enfim, é um conjunto de fatores. As casas que são locadas para fazer as produções, né, os figurantes, até animais. Então, todo mundo agora já enxerga essa indústria do cinema não como um projeto que demandou muita verba, né, foi um investimento muito alto e sem retorno. Não, a comunidade tem participado de forma positiva. A Paulínia entra com os recursos para o filme, né, incentiva os recursos do filme, que não é o total, então a gente entra com no máximo 30% do valor da produção. Então a gente acaba exigindo que se tragam recursos de outras fontes para cá. Então tem também uma matemática aí de trazer recursos para a cidade, né? Então a gente entra com até 30% e para receber esse recurso ele precisa necessariamente trazer boa parte da sua produção para cá. 50% desse dinheiro investido no filme, ele já retorna diretamente para o município em forma de serviços. Então o filme ele precisa contratar profissionais locais como produtores, cenotécnicos, figurinistas, toda a parte de alimentação, hospedagem, transporte. Então, direto ou indiretamente, você acaba envolvendo empresas né, locais e toda a região metropolitana. E uma das coisas que mais cresceu foi a parte de catering. Então, os restaurantes começaram a se especializar para poder servir as refeições no set. E era uma área que, inicialmente, os donos de restaurante nem imaginavam poder atender uma produção durante 4 semanas de filmagem na cidade. Hoje, num cálculo rápido, a gente pode dizer que a economia do cinema traz para a cidade mais ou menos de 23 a 25 milhões de reais e a gente investe mais ou menos 9 milhões por ano nessa área, 9 a 10 milhões de reais por ano de desembolso. Então, é uma área que, quanto mais tempo a gente fizer essas produções ficarem aqui, mais retorno a gente vai ter para a economia local. Eu já sei de jovens que vieram do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de outras cidades, terminaram suas faculdades de cinema ou audiovisual ou parecido com isso e vieram para cá com o sonho de trabalhar em cinema e começaram, encontraram aqui produções para trabalhar. Nós temos o Stop Motion em Paulínia, que é um projeto onde as crianças e os adolescentes, ao passar por este programa, eles fazem cinema. E cinema relacionado ao currículo da escola. Os professores da escola mandam esses temas, nós fazemos a iniciação tecnológica, as crianças pesquisam e aqui eles criam um filme. Então eles vão criar um filme de gênero diferente, de qualquer gênero, uma história. Aí sim a criatividade, aí sim a imaginação, toda a técnica para fazer o filme a gente proporciona aqui, mas o assunto que o filme vai sair é um assunto vinculado ao ensino regular. Qual o efeito disso? A gente supõe que vai ampliar a visão de mundo, não só dos que participam, mas de suas famílias, porque as famílias são levadas a participar também. Esse conceito de cidade criativa ou de economia criativa, ela, quanto maior a diversidade da produção cultural de uma cidade, maior é a capacidade dela se adaptar-se aos novos tempos. Então, assim como eu não gosto da ideia de ter uma cidade especializada em petróleo, eu não gosto de ter uma cidade especializada em uma única área de expressão cultural. É um erro. Então, quanto mais diversa a cidade for, mais a gente vai atrair talentos, mais a gente vai atrair gente inteligente e capacitada para
para produzir cultura aqui. Eu acho que essa que é a ideia por trás do trabalho que a gente está fazendo. Quando a Paulínia puder oferecer toda uma gama de serviços de toda a cadeia produtiva, aí sim eu acredito em indústria do audiovisual aqui na cidade, né? Então, não basta que um filme venha aqui, ele tenha uma opção de produtora para, de repente, fazer um making-off. Não, ele tem a concorrência, eu acho que é benéfica, tanto para melhorar a qualidade do serviço, né, quanto para trazer mais serviços para a cidade também, né? É preciso que a gente melhore a geração de emprego nessa área. Eu acho que é preciso que a gente consiga, como eu disse, atrair para a cidade grandes operadores das mais diversos segmentos, para que essas empresas, uma vez estabelecidas aqui, passem a poder empregar mais gente e se torne competitivo filmar em Paulínia não só em razão do incentivo, mas em razão dos custos serem mais competitivos do que se fazer em São Paulo, do que se fazer no Rio de Janeiro. Eu acho que esse tem que ser o nosso próximo passo. Acho que essa que é o grande desafio para os próximos anos. Paraty é uma cidade que surgiu em função de conexões. Foi um dos portos mais movimentados do Brasil, foi um importante entreposto comercial e foi sempre um palco de encontros de diversidades que ainda hoje caracteriza sua cultura. Ao longo do tempo, porém, algumas dessas conexões foram se perdendo. O patrimônio material arquitetônico ficou nas mãos dos turistas. O patrimônio imaterial, as tradições, as festas, os saberes e fazeres, continuava com a comunidade local. E os interesses dos turistas e da comunidade nem sempre eram convergentes. Para fazer com que a cidade se reencontrasse, se reconectasse, era preciso criar uma estratégia de desenvolvimento muito inovadora. Eu acabei fazendo um estudo para a Escola do Mar em Paraty, que era um projeto muito interessante que o Amir estava liderando, que era uma escola de saberes e fazeres ligados ao mar. Toda a parte do conhecimento do Amir, de navegação, de sobrevivência. Esse projeto foi muito interessante e ele acabou não indo para frente justamente pelas dificuldades de que um projeto desse tipo precisa ter um equacionamento territorial, precisa ter uma relação com as políticas públicas, porque é um projeto educacional, etc, etc, e é um projeto que não encontrou as condições para se desenvolver naquele momento. A gente achou que era importante a gente ter uma vivência profunda com uma atividade que antes de mexer com as pedras do lugar, mexesse com a maneira como as pessoas se apropriam daquele lugar como ele está. E essa foi a ideia de se criar um evento cultural e que fosse diferenciado. Por que investir em literatura, né? A origem, né, que vem da Liz Calder, uma mulher que sempre trabalhou na área da literatura, e do Mauro Munhoz, que os dois dialogando com mais uma equipe e conselheiros, entenderam que Paraty, por ser uma cidade tranquila, calma, bonita, diferente, né, poderia ser uma cidade para abrigar um projeto, né, do segmento literário e ser bem sucedida. Mas na época, em 2003, não se imaginava o quanto que ela seria bem sucedida. Há 9 anos atrás, né, porque essa foi a 9ª versão da FLIP, da Festa Literária Internacional de Paraty, aconteceu uma reunião aqui entre a Liz Calder, a Casa Azul, que é a executora do projeto, né? A Liz Calder já fazia esse evento em várias cidades pequenas da Europa e ela havia conhecido Paraty, se apaixonado por essa cidade e tinha vontade de trazer esse evento para cá. Um evento cultural que não tem uma produtora que faz, que as pessoas que trabalham no evento são de Paraty. Um evento que de certa forma, quebrasse esse antagonismo entre o que é de dentro e o que é de fora. O evento é ao mesmo tempo internacional,
e, ao mesmo tempo, profundamente enraizado. A governança compartilhada é um item de sustentabilidade fundamental. É a única maneira de você garantir que esses processos têm continuidade. Nós estamos no nosso 4º ano do Grupo Gestor Mar de Cultura, que é o Arranjo Livre, que se reúne mensalmente para discutir Paraty. E o trabalho do Grupo Gestor principiou por um levantamento exatamente das demandas, ou seja, já que estamos trabalhando com turismo e cultura, quais os nossos pontos fracos? O maior ganho foi entender a cidade como um todo e não só com a nossa visão, né? É lógico que a nossa visão está impressa, mas existe realmente um entendimento hoje melhor da visão do caiçara, da visão do quilombola, da visão do indígena, da visão do poder público. Eu acho que a gente está trabalhando com um grupo tão heterogêneo que possibilitou isso. Para falar de impactos sociais, a gente precisa falar de impactos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, o que a Flip promove a cada ano é uma geração de mais de 300 empregos diretos. Com a chegada da Flip também teve um aumento considerável de eventos culturais realizados na cidade e que isso, de alguma forma, acaba utilizando essa mão de obra que nós qualificamos, né, e isso acaba gerando, né, um desenvolvimento local interessante. Para mim, o que mudou em Paraty, que é significativo, foi a questão da educação na cidade. É um impacto que dá para a gente perceber na rua, de andar na rua a gente percebe. Mas como trabalho na área da educação e trabalho há muitos anos, desde que cheguei em Paraty há 20 anos atrás, eu posso fazer uma leitura, né, do que aconteceu ao longo desses anos. E desde a chegada da Flip na cidade, com algumas ações pontuais, alguns encontros de educadores, a gente já percebeu uma mudança que vinha se iniciando. Mas de uns 3 últimos anos para cá, isso se consolidou através de parcerias com a Secretaria de Educação e, enfim, a Flip deixou de ser um evento que era um evento pontual para ser uma influência o ano todo, tanto na formação continuada dos professores, dos diretores e coordenadores, quanto no impacto para as crianças mesmo. A questão da leitura é diferente do que acontece no resto do país. Aqui em Paraty a gente tem um modelo, tem uma referência de leitura literária. Paraty também possui eventos de altíssima qualidade, como é o Paraty em Foco, esse arte contemporânea, Festival Internacional de Música, Festival de Dança, gastronomia, o Festival da Cachaça, porque não que cachaça também é cultura, se você trabalhar o lado cultural dessa história. Paraty tem um charme particular, é uma cidade provinciana, pequena, mas tem um charme particular no Brasil. Acho que esse funcionou muito bem, porque em 2 anos nós conseguimos montar esse festival que tem um tamanho, tem um projeto bem grande. O festival que se chama Contemporânea Arte Paraty é um festival destinado às artes visuais. É uma coisa que faltava na realidade dessa cidade. Hoje a gente tem a única ciranda com danças do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, por ter esse laço com a música, a gente criou o Festival de Música, que tem a intenção de estar resgatando algumas culturas, incentivando os músicos locais da região para estar participando do festival. O desafio é como você manter hoje em dia, com toda a informação, o produto cultural e material, aceitando mudanças, mas sem que ele perca a raiz. Isso é muito difícil, é um drama que a gente tem. Acho importante, como a questão das cidades criativas, eu acho que é fundamental as cidades turísticas, basicamente de turismo cultural, pensar numa coisa de defesa cultural. É importante, porque a cultura é fruto da convivência. E se você tem uma cidade que vira o tempo inteiro turista, você não dá espaço para essa comunidade conviver. Então o desafio é trazer mais o jovem para a participação. O desafio é dialogar mais sociedade civil com o poder público e mostrar que um não é inimigo do outro e sim que ninguém vai conseguir avançar se trabalhar isolado.